Oi, gente. Sou a professora Cíntia e agora nós teremos o próximo passo no curso de redação do Superaprova. Bom, na aula anterior, né, nós falamos sobre o que é dissertação argumentativa. Agora, leremos uma dissertação argumentativa. Não há como aprender redação sem ler redações. Eu estou escrevendo o quê? O que é isso? Ah, eu tenho que escrever um artigo de opinião, mas eu nunca li um na vida. Não vai conseguir. Bom, por isso, vamos ler aqui uma dissertação argumentativa. Essa dissertação, ela foi feita na PUC Campinas 2014. O tema era, nos protestos de 2013, né, no Brasil, você deve se lembrar, se não se lembra, tem de ler sobre, porque é importante. Nesses protestos, havia muitas reivindicações. Então, as pessoas, em vez de fazerem um protesto para reivindicarem uma coisa só, elas faziam protestos e reivindicavam várias coisas. Então, elas não queriam o aumento da passagem, elas queriam que a violência diminuísse, elas queriam a igualdade de salário entre homens e mulheres e por aí vai. Então, na época, houve a seguinte crítica. Protestos em que há mais de uma reivindicação, eles não funcionam. O que a PUC pediu para o candidato? Para ele defender se os protestos com uma reivindicação somente funcionavam ou não. Com uma reivindicação. Se era melhor ter uma reivindicação só ou não, né? Se poderia ter várias. Bom, essa dissertação aqui, o título é A União de Ideais. Lembrando que título em dissertação é facultativo. Então, você pode criar ou não. Se a universidade gosta de título, ela deve deixar claro, né, como a FUVEST, coloca lá, dê título ao seu texto. Você tem de dar um título. Agora, no Enem, por exemplo, você não precisa. Aqui tem título, A União de Ideais. Bom, vamos lá. Quando milhares de cidadãos franceses invadiram a Bastilha e iniciaram a Revolução Francesa, não tinham apenas um ideal pelo qual lutar. Motivados por razões distintas, todos se uniram pelo sentimento comum, o desejo de mudanças. A ocorrência de manifestações populares generalizadas como essa decorre geralmente da insatisfação de diferentes setores sociais, o que implica uma pluralidade temática advinda da junção de diferentes exigências individuais. Entretanto, a multiplicidade de causas não anula um movimento, pelo contrário, confere grande visibilidade a todas as suas razões. É interessante perceber que aqui, né, o candidato ele faz uma contextualização usando uma retomada histórica. Então, ele vai à Revolução Francesa, né, que foi um movimento em que havia várias reivindicações. Ele chega ao ponto que deve ser discutido, que é aquele que eu falei que o tema exigia. E deixa, por último, né, aí no parágrafo, a tese clara. E a tese é: a multiplicidade de causas não anula o movimento. Pelo contrário, confere grande visibilidade a todas as suas razões. Por que é uma tese? Porque pode, ou uma outra pessoa, né, como aqui é uma polêmica, né? O que é uma polêmica? Tem uma visão ou tem outra? Uma outra pessoa pode dizer que não, como alguns candidatos defenderam que uma causa, sim, é o ideal e não várias. Mas, neste caso, defende que várias causas podem ser úteis. Bom, no desenvolvimento, olha, os manifestos ocorridos em diferentes cidades do Brasil em 2013 são um claro exemplo da união de insatisfações diversas. Movimentos contra a corrupção, por melhorias na saúde e na educação, por menores tarifas de transporte público e contra o gasto excessivo de verba governamental em futilidades, uniram-se em gigantescas passeatas simultâneas e deixaram clara a insatisfação popular com o desleixo administrativo vigente no país. Assim como a Revolução Francesa, não possuía um destino claro para suas demandas, mas a plena consciência de que a conjuntura vigente era insustentável. A grande visibilidade dada à Primavera Árabe é também um exemplo da força contida na união de causas. Protestos incluindo diversos setores da sociedade de diferentes países árabes sob regimes ditatoriais chamaram a atenção do mundo para as condições desumanas de vida nesses locais e culminaram na queda
de governos totalitários como na Líbia e no Egito. Mesmo sem saber exatamente como gostariam de conduzir a política de seus países, múltiplas etnias árabes lutaram para findar a estrutura vigente. Então, nesses 2 parágrafos que eu li agora, percebem-se os argumentos para provar que se há um protesto com várias reivindicações, isso pode ser bom. Para terminar, uma conclusão curtinha, né? Nas dissertações, como eu chamo, comuns, que não sejam Enem, geralmente o parágrafo de dissertação ele é menor, né? Porque ali não tem que ter nenhuma novidade, é só um apanhado do que foi discutido. Então, assim sendo, seja na França, no Oriente Médio ou no Brasil, o grito da população, mesmo entoando diferentes cânticos, é ouvido melhor em conjunto. Portanto, manifestos em torno de causas múltiplas têm um grande efeito favorável a mudanças. Não por apontarem um rumo a ser seguido, mas por mostrarem, com muitos argumentos, que a conjuntura vigente está falida. Então, vejam, ó, o que essa pessoa fez? Tá? A estrutura dissertativa está muito clara aqui, a linha de raciocínio. Bom, então a gente percebe o título. Então, no início, o que está em vermelho é a contextualização. Então, apresenta o tema. Esse tema foi apresentado de modo muito habilidoso. E o interessante é que já aparece o repertório sociocultural desse candidato, que não precisa ser nada espetacular, mesmo porque esse candidato, teoricamente, está terminando o ensino médio, né? E Revolução Francesa, todo mundo viu em algum momento da vida escolar. Bom, a contextualização aparece e a tese, que é o ideal que se faça num parágrafo de introdução. Vejam aqui, no parágrafo de desenvolvimento, no primeiro, o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a frase núcleo, né? Que daqui a pouco, nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês mais especificado. O tópico frasal é a ideia núcleo, no caso aí é o argumento. A estratégia argumentativa, que no caso foi exemplificação, né, para desenvolver esse argumento, e no finzinho do parágrafo de desenvolvimento, faz-se uma conclusão para fechar esse raciocínio. No próximo, a mesma coisa, tópico frasal, a estrutura argumentativa, que também foi exemplo, e a conclusão deste parágrafo, né, porque cada parágrafo ele é como se fosse uma mini dissertação. E aqui, neste ponto, terminou a defesa do ponto de vista. No final, na conclusão, há uma retomada dos argumentos, né? Há uma retomada da tese, como vocês podem observar, que eu coloquei até em cores para isso ficar mais visual para vocês. E, por último, faz-se uma reflexão final, né, com até uma retomada lá da contextualização. Certo? Então, essa é uma dissertação que foi bem avaliada num processo vestibular. Vejam que ela é simples, não é assim um bicho-papão, mas é porque a pessoa domina tanto o conhecimento quanto a linguagem. Então, daqui a pouco eu vou, por partes, mostrar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão.